Konnichiwa, nagai desu. Yoroshiku onegai shimasu. Mais uma vez a minha resistência me venceu e eu fugi dos vídeos difíceis de fazer e tô vindo para esse daqui que vai ser fácil. Eu reuni algumas perguntas que vocês me fizeram a respeito do Japão ao longo de muito tempo e me desculpem por simplesmente ignorar algumas perguntas de vocês enquanto eu respondo outras assim tão rápido. Se eu um dia vou fazer uma playlist de saga de japonês, eu acho muito difícil. Porque eu gosto muito de falar sobre o que eu estou apaixonado. Então eu estou apaixonado por russo, eu estou apaixonado por chinês, estou aprendendo agora, estou empolgado com isso. E o japonês está ali, né? Tá lá. Então eu acho muito difícil eu tomar iniciativa para fazer coisas, para fazer vídeos, assim, que eu não queira muito falar a respeito. Mas não descartamos, também não descartamos. Mas sim, quando eu achar que eu tenho alguma coisa que pode ser relevante, que pode fazer bem para alguém, que pode ser informativo a respeito do que eu sei a respeito do Japão, por que não fazer? Por onde a gente começa, né, gente? Eu vi que o japonês está muito na moda. Assim, é impressionante o tanto de canal de brasileiro no Japão que compartilha como é a vida no Japão e assim, a quantidade avassaladora de seguidores e de visualizações que esses canais têm. Porque a gente sonha muito em sair do país. O brasileiro, ele sonha muito em sair do país e ele quer se enriquecer conhecendo outras culturas e não tem absolutamente nada de errado em relação a isso. E inclusive eu fico muito feliz de ver que esses canais eles estão se atendo muito à realidade ao invés de fazer simplesmente conteúdo que viraliza e que cai no gosto do povo. Então tem muito canal mentindo e vendendo a vida como um conto de fadas e tem muita gente colocando a realidade, gerando empatia e transmitindo conhecimento de uma maneira que eu estou achando incrível. Eu vou recomendar esse vídeo dessa moça aqui, e tudo bem, ele está em inglês, é complicado, talvez você não entenda, mas é incrível o quanto depois que essa menina fala, eu não tenho mais nada a dizer sobre morar no Japão. Ela é japonesa, ela nasceu lá, ela saiu de lá e ela fala 5 motivos pelos quais ela odeia o Japão. Esses motivos foram exatamente os mesmos que fizeram com que eu voltasse para cá em 2010, decidido a nunca mais retornar ao Japão. Então em 2010 eu falei, cara, minha missão aqui está cumprida, estou indo embora, chega, porque eu tenho que construir algum lugar onde eu possa ter um dia pertencimento, e aqui eu sei que eu nunca vou ter pertencimento, eu nunca vou, por mais que eu viva a vida inteira aqui, eu nunca vou me sentir japonês. Na época um amigo meu me deu umas porradas e assim, me pegou pelo pescoço e falou assim, você é um idiota, você tem uma empregabilidade maior do que a minha, você se sacrificou tanto para aprender e para se adaptar e agora você vai para o Brasil e se der errado lá o que você vai fazer. E esse foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, porque eu olhei para a cara dele e falei assim, olha, se der errado eu vou continuar tentando até dar certo. Mas para cá eu não volto mais. E foi muito bom eu ter dito isso para ele, porque eu precisava muito escutar isso de mim. E não foi uma coisa que eu decidi porque o país estava em crise, na verdade eu estava empregado, minha vida ainda era boa lá, mas eu sabia que seria daquele ponto só a ladeira abaixo, eu sabia que a minha vida só pioraria, e que se eu quisesse a oportunidade de construir alguma coisa melhor para mim, teria que ser no Brasil. E cara, como eu sou grato por ter tomado essa decisão, porque eu imagino assim, hoje, com 40 anos no Japão, eu com minha irmã esquizofrênica e com uma filha pré-diagnosticada com Asperger. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre a condição da Lana em vídeos posteriores. Não seria fácil. E olha como a vida no Brasil está difícil para todo mundo, mas algumas pessoas estão vivendo mais tranquilamente do que outras e eu me sinto muito privilegiado nesse respeito. Agora, a pergunta mais interessante que, assim, entre perguntas do que é Ikigai, do que é Satori, o que eu penso sobre isso, eu tenho saudade, se eu odeio o Japão, a mais incrível, assim, a que eu mais tenho vontade de falar, você falou que no livro que você leu lá, o cara fala que a linguagem molda a realidade e você vive dizendo que o idioma das pessoas molda o jeito que elas pensam. E como que isso se aplica ao Japão. Então, eu separei aqui algumas frases em japonês que eles usam todos os dias
e a gente vai falar sobre a etimologia dessas frases, embora elas tenham virado cumprimentos, a gente vai falar sobre a etimologia dessas frases e vai falar também sobre esse negócio de pronomes, que é um ponto que ela trata aqui, que é outra coisa que eu odeio, que é um sistema absurdamente hierárquico e tem um extremo coletivismo. Então a gente vai falar sobre isso. Sim, sobre isso tudo. Então vamos começar. Vamos falar sobre esses cumprimentos. Então, assim, o fato de você não gostar do Japão significa que você acha tudo horrível e que você não admira absolutamente nada. Eu tenho uma profunda admiração pela cultura japonesa. Eu tenho uma profunda admiração pela civilidade japonesa. Só que é uma coisa que, embora eu admire absurdamente, não me veste e não me impressiona da maneira como me impressiona a maioria de vocês. Então, assim, Fausto, morei 10 anos no Japão, dos 20 aos 30 anos, tive a minha experiência, aí eu volto pro Brasil, eu encontro um monte de otaku fedido, apaixonado pela Konosuba. Vocês entenderam? Um monte de gente que adora anime, que adora dorama, que adora não sei o que se veste de personagem de anime, e que pega Naruto e vê um puta do modelo de vida cheio de lição e gosta daquele pirata que estica e acha que o Japão é uma coisa maravilhosa, só que o Japão, que é essa coisa maravilhosa que a grande maioria de vocês enxerga, eu não enxergo, eu tive num outro país que não é esse que vocês imaginam. Nossa, meu Deus, como eu adoro comida japonesa. Eu vou no rodízio de comida japonesa aqui, eu acho a comida gostosa, não japonesa. Você está dizendo que é ruim? Não, estou dizendo que é boa, mas é uma outra coisa. Não é uma comida que mata a minha saudade do que eu comia lá, mas... eu tenho saudade da comida de lá? Tenho, mas se você colocar a comida de lá e colocar uma feijoada, aqui que eu prefiro feijoada, e colocar a comida de lá é comida mineira. A comida de lá é uma pizza. A comida de lá é um hambúrguer. Mas se você me der a comida de lá, maravilhoso, que maravilhoso. Agora você perguntar pra mim se eu quero pagar R$150 pra matar a saudade da comida de lá? Não. E se eu quero comer a comida japonesa daqui, que é outra coisa? Também não. Tá vendo que não é ranço, é outra coisa? São prioridades. Se você me chamar para comer a comida japonesa de verdade ou a comida japonesa daqui de graça e falar assim, fiz para você, cara, você é a pessoa mais feliz do mundo e eu vou comer com todo o prazer do mundo. Agora, se você colocar um monte de não sei o que roll e não sei o que roll e não sei o que maki, não sei o que mais maki, eu não sei quanto da roll maki, eu vou olhar e vou falar, puta, não tem uma coxinha? Porque vai ser mais barato e eu vou ficar muito feliz, cara, de comer uma coxinha. Espero que vocês tenham entendido que não é pegar tudo do Japão e falar nada disso presta, é pegar diferentes pontos e ter prioridades e ter preferências em cada um desses pontos. Mas vamos logo, que senão esse vídeo não vai começar nunca. O que eu quis dizer com a perspectiva molda a realidade e a linguagem também molda a realidade? Como que você fala? Assim, essas frases, nenhuma dessas frases se escreve em kanji. Todas essas frases, quando você for ler, você vai usar o idioma, o alfabeto fonético e vai estar tudo em hiragana. Eu coloquei o kanji aqui para vocês entenderem que essas letras significam aquilo que eu estou querendo dizer que significa. Como que você dá bom dia para um japonês? Você vai falar o Ohayou gozaimasu. No Brasil, bom dia, tenha um dia bom. Em espanhol, buenos dias, tenha um dia bom. Nos Estados Unidos, good morning, tenha uma boa manhã. Boa manhã. Que boa manhã, que delícia de manhã. Em russo, dobre utra. Também é uma boa manhã. Quando você chega no Japão, você vai falar assim, Ohayou gozaimasu. Ou seja, esse gozaimasu é um tratamento de profundo respeito e ele significa às vezes a dispor e às vezes não significado nenhum. Mas isso daqui significa cedo, essa letra significa cedo. Então quando o cara fala assim, Ohayou gozaimasu, ele está dizendo assim, nossa, é muito cedo. É como se você estivesse reconhecendo o esforço do outro de levantar cedo para realizar as tarefas diárias dele. É como se você estivesse dando um tapinha nas costas e falando assim, você tá fudido igual eu, né? Vamos começar a trabalhar, porque nossa vida é isso. Então, muita gente me perguntava por que o pessoal entrava à noite para trabalhar 7 da noite e sair 7 da manhã, e tipo, 6:30 da tarde os caras estavam virando um pro outro e falando assim, Ohayou gozaimasu. Porque, porra, o cara que trabalha à noite é cedo, o cara acabou de acordar, ele tá com mela no olho ainda, então faz sentido falar Ohayou gozaimasu.
E aí me perguntavam por que 9:30 da manhã ninguém mais falava Ohayou e falava Konnichiwa, sendo que Konnichiwa é boa tarde. É que Konnichiwa ele significa o dia de hoje, o dia de hoje. Então se você acordou 7 da manhã, começou a trabalhar 7:30 da manhã, 9:30 da manhã você já está num embalo do dia, você já está todo energizado, já está correndo para lá e para cá. Se vem um cara e fala assim, Ohayou gozaimasu, dá a impressão que ele está te tirando, ele fala, e aí cara, você chegou cedo, né? A gente está fudido, a gente tem que trabalhar. Cara, 9:30 da manhã para quem começou às 7:30 não é cedo. A gente já está trabalhando há muito tempo. Então não vem me falar Ohayou porque eu não comecei a trabalhar agora. Eu não estou prestes a começar a trabalhar. Então você vai falar Konnichiwa. É por isso que japonês tem essa coisa esquisita de falar boa tarde 9 da manhã. 10 da manhã. Você vai me dizer que isso não molda a realidade? Claro que molda a realidade. Então, em nível subconsciente, porque no fim das contas tudo vira um cumprimento, tudo vira um cumprimento. Antigamente, 200 anos atrás, no interior, muito bom dia, senhor não sei das quantas, é um imenso prazer ter essa oportunidade de revê-lo. Isso, 200 anos atrás, famílias que moravam 100 quilômetros uma da outra, quando elas tinham oportunidade de se ver, cara, o bom dia tinha que durar meia hora mesmo. Agora, assim, Osasco, 7 da manhã, tentando pegar o trem, você tem tempo para falar isso para absolutamente todo mundo que você encontra para ir pro trampo? Não, então o que você faz? E é isso, significa exatamente a mesma coisa, é uma maneira de cumprimentar. Então os japoneses, quando eles falam Ohayou gozaimasu, é como se todos eles estivessem dizendo para todos eles, cara, parabéns por ter conseguido levantar da sua cama mais um dia tão cedo para cumprir com as suas obrigações. Ohayou gozaimasu, Ohayou gozaimasu. E todo mundo fala para todo mundo. Tem uma outra coisa, e tem um vídeo que eu prometo que eu vou tentar. Eu prometo que eu vou tentar, é ótimo, porque vocês já sabem que eu não vou fazer. Quando eu falo prometo que vou tentar, é porque não vai rolar. E esse vídeo eu não vou conseguir terminar a tempo. Quando eu falo Itadakimasu, duas coisas. Uma de vocês me perguntou assim, eu queria que você falasse sobre a gratidão do povo japonês. Gratidão do povo japonês. É um povo por natureza agradecido, é um povo que agradece por tudo, é um povo que tem esse sentimento. Antes de comer, itadakimasu, itadakimasu. Depois de comer, gotsou-sama deshita, gotsou-sama deshita. Antes de comer, itadakimasu. O que significa itadakimasu? Isso daqui é de receber, de receber. Não tem aquele meme do receba? Então, itadakimasu é assim, recebo, recebo. Glória, Itadakimasu, recebo. E eu vou procurar na internet o vídeo do mais bonito que eu já vi a respeito de um japonês que ele é mestre em cerimônias, em cerimônias tradicionais. Ele passa a vida inteira dele estudando as cerimônias na humanidade e em especial do povo japonês, o que isso significa, como se aplica e tudo mais. E ele tem um vídeo de uns 10 minutos em que ele fica esses 10 minutos falando sobre a origem do termo Itadakimasu e o que isso significa. E ele coloca isso de uma maneira muito bonita e ele fala assim, a vida se alimenta da vida. Então a gente tem que chamar os veganos para conversar sobre isso, porque é uma conversa super... Não é treta de carnívoro com vegano, não. É uma conversa extremamente sadia. Ele fala, por todos os ângulos que você analisa a natureza, você vê que a vida se alimenta da vida. E para que a vida se perpetue, vidas precisam ser sacrificadas. É um conceito lindo, as palavras que ele usa, a maneira como ele explica, é um negócio gostoso de se escutar. E ele fala assim, então, toda vez que você vai fazer uma refeição, você olha e você vê que ela é plena de vida. A fruta, as folhas, os animais, toda a refeição que você faz, ela é abundante em vida, e vidas precisaram se sacrificar para que a sua vida pudesse continuar. E quando você fala Itadakimasu, você está dizendo eu recebo o sacrifício que essa vida fez para que a minha vida se perpetuasse ao longo do tempo. Todo japonês, olha, lembrem de uma coisa que eu falei no vídeo anterior minha, não é porque a cultura de um país é rico que o povo é rico, não é porque a língua das pessoas é rica que as pessoas são inteligentes, todas elas detêm essa sabedoria, essa riqueza e esse conhecimento. Tem milhões de japoneses que não fazem ideia do que Itadakimasu seja. Tem um monte de japonês que não tem esse sentimento, mas fala porque todo mundo fala. Então, a partir do momento que eu tenho 100 pessoas no refeitório da minha empresa e as 100 são obrigadas a falar Itadakimasu antes de comer, as 100 pessoas vão falar Itadakimasu antes de comer. Todas elas vão estar com esse sentimento lindo de gratidão pela vida que se sacrificou para que ela se alimente? Não.
Não. Então, assim, tome muito cuidado antes de falar assim, japonês é um povo muito sábio, porque me dói o figo quando eu escuto isso. Porque é a mesma coisa de você chegar pra mim e falar que, assim, que brasileiro é muito burro. A gente diz isso o tempo inteiro, mas é mentira e é burro dizer que brasileiro é muito burro, porque você está partindo do princípio que todos os brasileiros são iguais e que todos eles são estúpidos. E aí você tira essa coisa incrível que é o universo composto todo de pessoas únicas, extremamente ricas, e cada cérebro é um universo diferente a ser explorado. Tem um monte de universo oposto, convenhamos, mas cada universo é único a ser explorado. E não vai dar para me estender muito mais nesse vídeo, mas quando você fala Gozo Samadeshita, Gozo Samadeshita, nunca você vai ver isso em kanji, nunca, vai estar sempre em hiragana, vai estar sempre no alfabeto fonético. Mas se você for buscar o que significam essas letras, isso daqui você está dizendo Senhor da corrida de cavalos, Senhor da corrida de cavalos. Como que é? Eu convido você para vir almoçar na minha casa, a Lari faz uma coisa, eu faço outra, a Lana não atrapalha, a gente vai e te serve, você come e fala, meu Deus, que delícia! Aí no final, assim, você fala, Gotsou Samadeshita, o que significa isso? Vocês, família, que ficaram aqui correndo que nem uns cavalos. Porra, é desse jeito que você agradece me chamando de cavalo, assim, porque 500 anos atrás, quando você recebia uma visita, era um puta de um evento. 500 anos atrás tinha geladeira? Não. Tinha macarrão instantâneo? Não. Tinha chá em potinho. Mas uma série de coisas não existiam. E quando você precisava fazer uma refeição sofisticada, você precisava que a família toda e que os empregados e que todo mundo ali se envolvesse. Porque você tinha que matar o animal, você tinha que curtir o animal, você tinha que cortar a carne, você tinha que cozinhar a carne, você tinha que colher as coisas. E como todo mundo era muito pobre, para cada X de recurso você tinha 20X de cerimônia. Então, para cada chá que custava 50 centavos, você tinha uma cerimônia que, entre aspas, custavam R$100, de tantas pessoas que se envolviam para que aquilo ficasse bonito, maravilhoso. Por quê? Porque era somente essa atenção que eles tinham para oferecer. Então, quando você fala Gotsou Samadeshita, você fala assim, obrigado por todo o esforço que todos vocês em conjunto fizeram para me servir essa refeição. E é por isso que no McDonald's, quando você come e vai embora, você não fala Gotsou Samadeshita, porque você não teve um trabalho de pessoas envolvidas em fazer aquela refeição com todo esmero, com todo carinho. Então, quando você vai num restaurante tradicional, que tem um chefe de cozinha que faz tudo ali para você e te serve, quando você vai embora, você paga e fala, Gotsou Samadeshita, te deu um trabalhão fazer essa comida maravilhosa para mim e por isso eu sou muito grato, embora eu esteja te pagando, eu reconheço assim, o trabalho maravilhoso que você fez. Você vai fazer isso no lugar que vende coxinha pronta ali? Não vai fazer no lugar que o cara está vendendo uma coisa que a distribuidora entregou para ele. Entende a diferença? Então, assim, o idioma japonês, ele é extremamente rico em gratidão, em sentimentos de gratidão, sim. E tem muitas outras coisas que eu não vou poder falar para vocês, porque agora eu vou começar a minha aula. Então eu vou chamar isso daqui de parte 1, e na parte 2, quando eu tiver tempo, a gente vai falar dos 6 tipos de eu no japonês, da hierarquia, do excesso de coletivismo, e vamos ver se eu consigo terminar isso em menos de 3 horas e meia. Espero que seja útil. Vão deixar perguntas aí para ver se vocês têm dessa playlist. Por hora é isso, grande abraço.